Muito bom dia. Porto Alegre Oficial está aqui com o secretário de Obras e Infraestrutura, André Flores. Eu sou o repórter Albano Gado. Hoje é segunda-feira, 4 de novembro. Nós vamos falar sobre as questões da Prefeitura e da Secretaria. Bom dia, secretário. Bom dia, Albano. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Se eu soubesse que era tão estiloso assim, eu já até pego outro óculos. O Albano tá com esse óculos do Rogério Flauzino aí, né, Albano? É muito estilo. Então, vamos bater um papo aqui nesse agradável ambiente da Feira do Livro, que é o ambiente do saber da nossa cidade, né? André, Porto Alegre foi vítima da enchente no ano passado e nós estamos aqui no centro e nós vemos que o centro ele ainda não voltou a ser, né, o centro que vocês gostariam. Falta muito para vocês colocarem o centro em dia ou o desenvolvimento econômico retornar como era antes? Assim, Albano, eu tava até pensando sobre isso casualmente ali fora e tava conversando, e tem uma questão que eu vejo que em 4 anos a gente viveu 2 eventos que talvez não se repitam nos próximos 100, não tinham se repetido nos últimos 100, e assim a gente não sabe direito como lidar com todas as suas consequências. Então em 4 anos nós tivemos uma pandemia e uma enchente, simultâneas quase. Então, isoladamente já é muito, mas simultaneamente ainda é impensável acontecer novamente esses eventos. Então, a gente está ali criando mecanismos, mas as nossas certezas, na verdade, são dúvidas. Mas a gente está trazendo infraestrutura para o centro, qualificando o ambiente do centro, o ambiente econômico do centro. Tu vê que aqui, nós estamos aqui no Andradas, uma série de novos comércios, mas há o desafio das salas comerciais. Né? A ocupação do centro muito se dá pelo comércio, mas também muito se dava aqui pelas agências bancárias, pelos escritórios de profissionais liberais. E isso teve uma diminuição, seja pela pandemia, seja pela enchente, e agora estamos oferecendo novas alternativas, aí, como o plano para que os prédios façam retrofit, possa ter ocupação residencial, um outro tipo de ocupação, uma outra qualificação do centro. Então, tem uma melhor caminhabilidade, reformamos as calçadas, as vias, principalmente na região do Quadrilátero Central. Há um incentivo da Prefeitura para que hajam mais feiras, para que hajam eventos, mas assim, a certeza de quando haverá essa completa retomada, ou se ele ainda voltará ainda mais pujante do que era antes, é uma tentativa de prever, mas é impossível por conta disso. Há uma transformação na dinâmica da própria sociedade, da cidade como um todo, quando muda o transporte público, muda a nossa própria relação com o comércio. Hoje em dia, o maior shopping está nos nossos celulares, né? A gente compra, às vezes, muito mais pelo celular do que no comércio propriamente dito, mas há uma redimensionalização dos espaços públicos, do comércio em geral, da gastronomia, dos eventos, e isso ainda terá reflexos por muitos anos. E André, qual foi o grande marco da tua Secretaria de Obras nas enchentes? Assim, quem viveu, todos nós vivemos a enchente, cada um viveu ela de uma maneira muito particular, né? Viveu a sua relação com os acontecimentos. Mas eu diria que da Secretaria de Obras, e não aí pessoalmente meu, foi certamente o corredor humanitário. No momento que a cidade estava aí sem acesso, não tinha como entrar nem sair em Porto Alegre, os acessos humanitários, a dificuldade de poder, inclusive, resgatar as pessoas que vinham da região metropolitana. Nós estávamos com risco de desabastecimento de botijões de gás, de alimentos. Os hospitais não conseguiam receber suprimentos, né? E fazer ali aquele corredor humanitário em 31 horas na região da rodoviária foi, assim, talvez o marco maior da nossa atuação ali na enchente. Mas nós temos lá um setor de manutenção predial, mano. E o nosso engenheiro lá é o Diógenes. O Diógenes, ele trocava 15 a 20 chuveiros por dia. Nós chegamos a ter 16 mil pessoas abrigadas. E queimava chuveiro nos abrigos e tinha problemas elétricos, não estavam preparados para receber toda aquela... Porque tu bota no ginásio, tem lá 30 chuveiros, mas não para dar banho em 400 pessoas todos os dias. Tal. Então, assim, o Diógenes para mim é o herói da enchente, que trabalhou na manutenção elétrica dos abrigos. Isso é um trabalho gigantesco, mas talvez ele não fique tão visível ao público.
Mas, cara, assim, então é difícil dizer assim, qual que foi a mais importante, mas eu diria que assim, a mais visível das nossas ações foi o corredor humanitário. Eu poderia citar dezenas de outros exemplos na Secretaria de Obras, de pessoas que atuaram. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, o engenheiro Cavani e o engenheiro Ismael. Em 7 dias depois que a água saiu de dentro do mercado, eles restabeleceram toda a energia do mercado público. Um símbolo de Porto Alegre. Foi o primeiro prédio a ter luz aqui no centro. Eles restabeleceram tudo para poder limpar, para o mercado voltar a funcionar, para dar o sentimento nas pessoas de que nós iríamos voltar e que estávamos voltando. Então, tu imagina, o Trenzurbe ficou fechado quase ali uns 8 meses depois da enchente. Mas o mercado público em 7 dias voltou a funcionar. Então, também para esse sentimento quase que de pós-guerra. Então, eu poderia ficar citando dezenas de outros exemplos aí de atuações. O engenheiro Pancinha lá, quando rompeu o dique no Sarandi, que liderou lá a demolição das casas para poder fazer a recomposição do dique. E tantos outros, assim, eu não quero ficar falando, porque daqui a pouquinho eu vou cometer uma injustiça de não lembrar alguém. Mas, assim, e sem contar os voluntários, né, da Secretaria que atuaram nos abrigos, e foi um momento que a cidade estava recebendo 16 mil pessoas abrigadas, quase 3 mil animais em abrigos. Nós tivemos quase 50 mil refeições por dia. Né? Então, os números são muito grandiosos, são números muito difíceis assim até da gente lidar. Então, a atuação foi em todas as pontas, mas eu acho que a mais visível, aquele momento que ficou mais marcado, foi ali o corredor humanitário e o restabelecimento do acesso à cidade, né? Das pessoas poderem entrar e sair em Porto Alegre e o lixo não sair de Porto Alegre, então a gente poder restabelecer ali, tinha 80 mil toneladas de lixo no transbordo que não conseguia sair de Porto Alegre. Nós corremos o risco de colapsar a coleta de lixo em toda a cidade se não conseguíssemos mais tirar. Então foi muito importante assim, o corredor humanitário. Mas todas as ações, em algum momento, foram importantes para salvar a vida de alguém e para salvar a nossa cidade. O que está sendo feito nesse momento assim, de prevenção, seja na tua secretaria ou no governo municipal em geral, para que não só, né, essas enchentes, mas se acontecer um temporal também, isso não aconteça mais? Assim, o prefeito Sebastião Melo estabeleceu muito claramente para nós 2 esforços concentrados ali. O primeiro é reconstruir as estruturas da cidade, acolher as pessoas que tiveram ali a sua vida assim muito impactadas pela enchente, né? E acolher e aí preparar para o futuro. Então, dentro dessas 2 frentes, nós estamos atuando na questão das casas, porque o governo federal, em parceria com o município, tem feito a compra, já foram quase 5 mil casas e serão até 9 mil pessoas que terão a indenização, digamos assim, né, podendo comprar uma nova residência para se mudar das áreas de alagamento, né, foram impactadas. E essas pessoas, então nós estamos atuando nesse sentido e também no sentido de demolir as casas daquelas que tiveram as suas casas impactadas. A segunda questão é reconstruir as estruturas. Então nós estamos atuando junto com o DEMAI, tu vê, aqui o Muro da Mauá, desde a sua construção, ele nunca tinha passado por uma revisão. Então a Secretaria de Obras, em parceria com o DEMAI, mas nós estamos liderando esse processo, fizemos uma ampla revisão dos 2,5 km de muro para ver se eles não tinham patologias e foram consertadas todas as suas patologias. Fechamos 3 das 8 comportas que tinham no muro para também, quanto menos assim oportunidade tiver de ter uma falha, um erro, um vazamento, melhor. Então nós fechamos ali, muramos onde antes tinham comportas em 3 dos 8 lugares. Então, atuamos aqui também nas casas de bomba do centro para corrigir alguns pequenos defeitos e agora o DEMAI está atuando para ampliar a capacidade das casas de bomba. Mas eu diria e fechar algumas outras comportas. Então eu diria que hoje é importante, a primeira coisa é o que nós podemos fazer para recuperar aquela estrutura que já tinha na cidade. Isso vale para o dique do Sarandi, vale para o Túnel Verde, vale aqui para o Muro da Mauá. E agora preparar para o futuro mais resiliente. Não tem como impedir a chuva. Não tem como impedir que chova. Não. Isso não está no porte da cidade de Porto Alegre, talvez não esteja no porte da humanidade. Mas nós temos que estar preparados
para quando tiver eventos climáticos extremos, podermos, então, ou resistir esse evento ou estar preparado para retomar após o evento climático extremo. Isso a gente vê mais assim em filmes na Europa, nos Estados Unidos, mas também em algum momento com também uma maior ocupação das cidades, dos espaços urbanos, acaba acontecendo também agora aqui no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, onde nós ficamos com quase 80% do nosso estado em estado de emergência. Existe uma previsão de quanto tempo falta? Seria possível, vamos dizer, deixar a cidade 100% até o final da gestão do governo Mello? Eu acho que, Albano, assim, eu penso que nunca a cidade deve se sentir preparada para passar tudo que passou. Ela deve estar num constante evolução e aprendizagem. Talvez lá a enchente de 41 tenha deixado um legado. Tu vê, a enchente é de 41, mas o dique é de 69. Né? Então, durante 20 anos a cidade se preparou e tal, mas ele acabou o dique lá na altura do Beira-Rio, né, que é a Avenida Beira-Rio, que vem aqui da Rótula das Cuias até lá, o Iberê, ele é de 88. Ele é 47 anos depois da enchente. Né? Então a gente deveria ter e talvez em algum momento a gente parou de se preocupar e continuar ampliando e melhorando. Então eu te diria o seguinte: nunca a cidade deve se sentir completamente preparada para esses eventos. Ela deve estar permanentemente se preparando com as novas tecnologias, acompanhando as novas interações do clima com a cidade, mas deve não ter certezas, permanecer tendo dúvidas para que possa continuar permanentemente fazendo melhorias no seu sistema. Né? Não há que se conformar com a situação que estamos e dizer, não, agora estamos preparados, porque isso sempre pode mudar e sempre pode a tecnologia trazer novos avanços e novas melhorias. Muito se falou sobre responsabilidades, André. Né? Independente da sua área ser obras de infraestrutura, o governo Mello é o único responsável por tudo o que aconteceu? Eu acho que isso foi uma discussão mais político-partidária que se tentou impingir ao prefeito Sebastião Mello. Né? E a prova disso foi as urnas. A cidade de Porto Alegre respondeu que não. O prefeito Sebastião Mello ganhou a eleição em 94, no primeiro turno ganhou em 97 dos 99 bairros. E no segundo turno ganhou em 94 dos 99 bairros. Né? Não é só a votação que o prefeito fez, é que ele ganhou em praticamente todos os bairros da cidade, em todas as regiões da cidade. Nós pegávamos o prefeito Sebastião Mello ganhando as 17 regiões do AP. E não teve uma região do AP em que o prefeito Sebastião Mello não ganhou. Então a população percebeu que isso é um evento climático extremo. Não há um culpado por ter chovido durante 40 dias em Porto Alegre. Não, o que há é uma necessidade de, quando teve essa questão da enchente, a reação. Eu acho que as pessoas perceberam a reação do governo. O governo do prefeito reagiu de maneira imediata, com todas as suas forças, não medindo esforço. A gente falava aqui do corredor humanitário, derrubamos a passarela que tinha ali na frente da rodoviária, tomamos as medidas que foram necessárias naquele momento para poder fazer o que era melhor para Porto Alegre naquele momento. Agora, poderiam ter feito outras ações antes, preparatórias? É possível, mas é aquilo que eu dizia antes, não havia um sentimento de que essa era uma prioridade do governo investir, não desse governo, de todos os governos que antecederam ali, desde o Colares. Né? Então, acho que é importante dizer isso, acho que as responsabilidades, elas existem, claro, e cada gestor, às vezes, deve pensar, eu penso, tenho certeza que todos pensam, talvez se eu tivesse feito tal coisa e tal, mas o sentimento da população e o meu é de que, no momento difícil, tudo que era possível foi feito e se reagiu imediatamente com a maior esforço para mitigar o impacto de um fenômeno natural. Né? Assim como a pandemia, assim como a enchente, são fenômenos naturais imparáveis. É imparável uma pandemia, é imparável a força da água na quantidade que choveu no nosso estado. E não foi enchente em Porto Alegre, né?
Porque, claro, Porto Alegre é a capital, fica mais evidente, mas foi enchente no Rio Grande do Sul. Nós tivemos 80% dos municípios em estado de emergência. O que aconteceu em Lajeado, em Mussum, em Eldorado, em Guaíba, em Canoas, em Esteio, em Sapucaia, em todas as cidades em Viamão, em Alvorada, e tudo isso aconteceu também em Porto Alegre. Claro, numa monta maior, numa visibilidade maior em Porto Alegre. Cidades com dique, cidades sem dique, cidade com barragem, todas elas foram impactadas pelo volume de chuva que nós tivemos nesse período. Tu mesmo falou ali referente à questão dos investimentos das outras gestões, desde o Colares. Vocês sabem nos dizer se houve algum investimento nas gestões passadas nesse sentido? Assim, todas as gestões, de uma forma ou de outra, acabaram investindo na proteção de cheias da cidade. Maior, menor volume nos portões, nas casas de bomba e tal. Tu vê, durante muitos anos, a gente vai lembrar, o Albano vai lembrar melhor que eu, nós tínhamos ali na Guete, com a Mostardeiro, uma casa noturna chamada Veneza, que quando chovia, virava Veneza. E nem era área de chuva, nem era área de alagamento. Então, já na gestão do Fortunati, foi feito um conduto forçado para melhorar a drenagem daquela região. E aquilo perpassou muitos anos, aquela região ali alagando. A própria Nilo Peçanha, lá na esquina com a Prudente de Moraes, né? Aquela parte baixa da Nilo Peçanha, entre o Iguatemi e o Colégio Anchieta, ali também, muitos anos alagou, e com as obras do Arroio Areia parou de alagar. Então, todas e também essa já é uma obra já do governo Marquesan, com parte do governo do prefeito Melo. E eu estou dizendo isso para dizer que lá no governo do Raul Ponte, do Tarso, todos os governos, em alguma medida investiram ou não. Mas o grande lance é, Albano, se tivesse vindo essa água toda que veio em maio de 2024, em qualquer governo, em qualquer momento, os resultados teriam sido muito parecidos. Porque não havia uma previsão e uma ampliação da capacidade no sentido de que porque essa chuva, também é importante dizer, ela é maior que a de 41. Não só porque a água ficou no nível mais alto, mas porque ela teve consequências maiores e volumes maiores. Então, é a maior chuva em 1000 anos. Não há nenhum registro geotécnico de uma quantidade de chuva maior no estado. Não é que choveu no estado. Então, todos os governos investiram numa monta ou noutra, mas o fato é, não estávamos preparados para uma chuva daquele volume, como houve em maio de 24. E, assim, nós temos que estar nos preparando para o futuro, mas também para entender que esses volumes de chuva, quando eles vierem, vão causar consequências. Não há como estar completamente prevenido, mas há, claro, para melhorias que podem ser feitas no sistema e que devem ser feitas, estão sendo feitas aí, trabalhadas especialmente pelo DEMAI. André, uma das necessidades de Porto Alegre, eu acho que quase todas as cidades, é a questão do asfalto, né? Como é que está o investimento da prefeitura e o trabalho em função da recuperação dos asfaltos de Porto Alegre? Assim, a cidade de Porto Alegre nunca, como nos últimos 4 anos, colocou tanto asfalto, foram mais de 200 quilômetros. Essa gestão do prefeito Melo também tem feito importantes investimentos viários na qualificação, não só asfáltica, mas de pavimentação, porque isso também é outra coisa que aprendemos com a enchente. O asfalto ele impermeabiliza e dá velocidade na água, né? Então, às vezes, a gente usar outros recursos, como a gente tem usado aqui na região do Quadrilátero, nós pavimentamos, mas com esses blocos de bloco intertravado, que é como se fosse um paralelepípedo de cimento. AVS. Né? É que PVS é uma marca comercial de um tipo, né? Mas o nome técnico correto é bloco intertravado, né? Ele tem garante uma permeabilidade melhor no solo. Mas também tem outra coisa, Albano, que a gente tem investido bastante, que inclusive ajuda a desenvolver economicamente as regiões, que é não só a pavimentação do asfalto, mas qualificar o passeio público, as calçadas. Por que isso? Porque quando a gente qualifica a calçada, o passeio, a gente qualifica o comércio.
Tu vê, aqui no centro, aqui nós aumentamos 60 centímetros de passeio público. Nós chegamos a aumentar em algumas vias, como na Borges de Medeiros, 1,60 m. E eu converso com os comerciantes e eles me dizem, olha, melhorou muito a caminhabilidade aqui na frente, porque o passeio está regular, as pessoas conseguem caminhar com segurança, com mais espaço. Então, quando tu vai tirando o ambulante, melhorando a caminhabilidade, melhorando o conforto das pessoas que caminham, tu melhora também o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento das regiões. Porque antigamente o pessoal dizia assim, não, tem que poder estar no parque, no business, não poder estacionar na frente. Mas com essa questão das pessoas morarem mais perto de onde são os comércios, tu permite que ali a pessoa caminhe 10 minutinhos e chega, só que tem que ter a calçada adequada para que as pessoas possam transitar tanto nos bairros como aqui na região central. Então foi feito um investimento muito grande, tem sido feito em pavimentação, mas também nos passeios públicos, inclusive nos bairros, aumentando e melhorando a caminhabilidade para as pessoas e aí, claro, acessibilidade para o cadeirante, para o cego, vai melhorando a vida na cidade, na vida urbana, que é muito importante. E hoje, André, qual é a grande carência em termos de infraestrutura de Porto Alegre? Eu te diria assim que os desafios são muitos, né? Existe na prefeitura uma coisa chamada Fórum Regional do Orçamento Participativo, FROP. E eu gosto de ir a todos quando me convocam, eu vou a todas as regiões. E cada região, tu vai vendo que tem uma demanda diferente. Em algumas regiões é a questão da habitação e das áreas de risco, das pessoas que moram em encostas. Em outras é a infraestrutura da saúde, de mais pós-saúde, CAPS, né? Nós estamos agora aí, vamos construir um CAPS muito grande, de 900 metros quadrados, lá no Morro Santana. Mas, assim, tu vai tendo... Cada região tem outras, é a questão da drenagem, do esgoto, tu falaste, assim, da pavimentação das vias, né? Então, cada região, cada pessoa vai tendo os seus desafios. O fato é, a vida urbana no Brasil, e Porto Alegre não é diferente, primeiro as pessoas vão morar e depois vem a infraestrutura. As cidades não costumam ser completamente planejadas a sua ocupação. Então, a gente tem uma demanda de infraestrutura bastante grande em todas as regiões da cidade, mas ela não é igual, ela não é uniforme. Em alguns, olha, nós precisamos aqui mais posto de saúde. Em outras regiões da cidade nós precisamos aqui um pontilhão, uma melhor mobilidade, às vezes a parada do ônibus, né? Então, cada região vai tendo as suas demandas. O importante é a cidade e a prefeitura criar mecanismos para poder se desenvolver com mais velocidade e também garantir uma melhor visão, entender melhor qual é a demanda daquelas pessoas lá na ponta. Por isso conta com ferramentas como o próprio orçamento participativo para poder entender, ouvir, conversar e aprender quais são as demandas. Mas também é preciso usar a tecnologia. Tá aí que agora a prefeitura tem um sistema chamado Gigapav, que ele identifica os buracos. Olha que interessante. Coloca em carros, tipo esses de aplicativo, um sensor na mola do carro. E ele vai andando, conforme tu chama o carro. Esses são os carros que mais andam por tudo que é do lado da cidade. Não tem um roteiro pré-definido. Então ele vai andando pelos lugares da cidade e vai lá num sensorzinho, através da internet, aqui no 4G, ele joga para um sistema e vai mostrando, ó, lá tal região tem mais buraco, tal região, aquela rua está muito esburacada, o asfalto está mais liso, tem muita declividade, e ele vai demonstrando uma série de informações que permite que a prefeitura use essas informações para fazer o seu planejamento, para não ficar uma coisa empírica. Eu acho que está muito esburacado a Protásio Alves. Não, hoje a gente sabe qual que está mais esburacado, se é a Protásio, se é a Bento, onde é que tem mais tranqueira, onde é que o carro fica mais tempo parado. A gente vai entendendo isso a partir desses dados, né? Então são dados científicos e, claro, o sentimento da cidade. Dá para se dizer, então, André, que no período, né, da tua gestão à frente da Secretaria de Obras e Infraestrutura, a cidade se qualificou com relação a esse tema? Eu não tenho dúvida. Assim, outra coisa que é importante dizer, porque assim, aconteceu tanta coisa depois disso que a gente acaba não falando mais. Mas nós terminamos as obras da Copa com duas obras importantíssimas, que era a Avenida Tronco, né, que era um projeto, o traçado viário do governo do Brizola, que começou para a Copa do Mundo em 2012 e foi terminado em 2023.
Então, tu vê que a gente conseguiu terminar as obras, início de 2024, na verdade, a gente conseguiu terminar ali a obra da Avenida Tronco, que quando ela começou a ser executada não tinha trecho 1 nem trecho 3 da obra, não tinha o Shopping Pontal, não tinha ampliação do Barra, não tinha aquele complexo médico lá na Teresópolis. Então ele faz uma ligação muito importante ali da Zona Sul para a Zona Leste da cidade. Fizemos lá a Avenida Severo Dúlios, que tirou 30% do trânsito da Sertório, que liga o terminal de carga do aeroporto no Porto Seco, né? Então terminamos obras importantes lá, Boésio, lá perto da Arena, também é uma obra muito importante. E estamos agora fazendo projetos para outras vias fundamentais, como a questão aqui da mobilidade da Salgado Filho com a Borges, a Voluntários e a Farrapos, a Juca Batista. Então nós temos aí desafios para o futuro, mas uma qualificação pensando sempre nisso. Como que as pessoas vão viver melhor e olhando para o futuro. Né? O retrato de como deveria ter sido feito 20 anos atrás. É como, com as novas relações de transporte, de mobilidade, da própria cidade e da sociedade, como que a gente projeta para o futuro. Daqui a 20, 30 anos deverão estar essas avenidas. Porque se a gente pensa assim, vai botar lá uma loja da Cambial para revelar filmes, sabe? Nós temos que pensar, olhando para o futuro, com um estúdio para o pessoal fazer podcast. Então a gente tem que pensar a tecnologia olhando para o futuro e não como era no passado. André, recentemente teve o caso que a prefeitura tentou fazer uma parceria para a administração da usina do gasômetro, né? O que aconteceu nesse fato aí que a justiça acabou impedindo essa parceria, e a prefeitura tem algum plano para, caso não aconteça essa parceria, de gestão da usina? Esse para mim foi um erro muito grande na justiça. E assim, é um tema por demais complexo. Mas assim, resumidamente a usina do gasômetro foi, entre 26 e 28 ela foi construída, ou seja, ela tem quase 100 anos. Foi construída para ser uma usina de energia. E aí tem algumas histórias interessantes. Aquela chaminé ali que a gente vê, na verdade, não é a chaminé original da usina. Aquela chaminé, ela foi colocada lá no final dos anos 40, início dos anos 50, porque as chaminés originais da usina eram muito baixas e jogavam muita fuligem. Então foi construída uma chaminé de 117 metros para a fumaça sair mais alta e não sujar tanto ali o ambiente no entorno da usina dos moradores do centro. Onde é a Praça Júlio Mesquita, era o presídio de Porto Alegre até 1954. Era chamada Ponta da Cadeia. Ali era a cadeia pública municipal. O presídio foi substituído pelo presídio central em 1954. Então, aquele é um prédio que foi construído dentro dessa concepção histórico. Encerrou suas atividades em 74, porque não cabia mais todo o impacto urbano e social que teve aqui que causava a chaminé, que causava a própria usina. Lá no governo do prefeito Colares, o governo da União, a Eletrobras, entregou para a prefeitura fazer dali um centro cultural. E foi feito um centro cultural ali, mas que nunca conseguiu funcionar plenamente. Por exemplo, o Teatro de Elis nunca teve uma programação permanente. A usina teve muitos eventos, muitos deles importantes, mas ela nunca funcionou como atividade permanente. Em nenhum governo. Nenhum governo. Não funcionou como atividade permanente. Nem lá no governo do Olívio, nem no do Tarso, nem do Raul Ponte, nem do Tajo Novo, nem do Velho, nem do Fortunati, nem do Fogaça, nem do Marquesan, que aí quando já foi fechada, no governo do Marquesan, e tinha problemas estruturais que não foi feita a sua manutenção correta. O que pensou a prefeitura durante a reforma, onde foram investidos aí 24 milhões de reais? Pensou o seguinte, olha, nós precisamos entregar para um parceiro, fazer uma gestão permanente, mantidas as diretrizes culturais históricas da usina. Históricas desde 88. E não desde 30, porque desde 36 é uma indústria, né? Desde 26 é uma indústria. Então, desde 88, que é já um período interessante da história da usina. Com isso, foi feita uma programação, um número de datas para a prefeitura, os eventos que tinham lá, não pode estar registrado que não pode cobrar entrada na usina, mas pode ser cobrada entradas para eventos, para ir no teatro, para ir em determinada exposição e tal. E tem uma área de gastronomia que é pequena, não chega a 20% da usina.
E aí houve uma coisa assim, não, porque tem que ser público, mas será público, mas não prestado por um servidor público. Porque a pessoa que vai na usina, Albano, que vai lá ver uma obra de arte, que foi agora na Bienal, ela não quer saber se o cara que está limpando o banheiro é funcionário público, se é funcionário de uma terceirizada. Ele quer saber se o banheiro está limpo. Ele não quer saber se a iluminação lá, ela foi contratada por licitação pela 1413, pela 8666, se era uma ata de... Ele quer saber se a luz está acesa. Então, a melhor forma que se entendeu de fazer essa gestão era através da parcerização, né? Que é uma forma comum. Nós temos aqui a Freeway há quantos anos, o aeroporto há quantos anos, e tantos outros exemplos de parcerização que a gente pode ter. Nós estamos aqui na Feira do Livro, um espaço maravilhoso de Porto Alegre, que usa um espaço público maravilhoso de Porto Alegre, talvez aqui onde nós estamos, na Rua Sepúlveda, é uma das ruas mais bonitas de Porto Alegre, com uma gestão autônoma da feira. Então, claro, tem o apoio público, os incentivos públicos diversos para estarem aqui, mas há uma gestão autônoma. Não é o prefeito que decide quem é o patrono da feira, nem o governador, né? Então, a gente entendeu que esse era o melhor momento. Foi feita uma ação, assim, ideológica, politiqueira quase, tentando impedir, e isso não encontrou eco na sociedade. Tu vê que os caras marcaram, o pessoal marcou de fazer um abraço na usina, não deu pra fazer um aperto de mão, não foram 20 pessoas. Então a usina acabou que hoje tem um diálogo avançado com o governo federal, né, liderado lá pelo secretário André Coronel e pelo próprio prefeito, pessoalmente, para que a gente possa fazer uma conversa aí para que se regularize e possa entregar. Mas, tu me perguntava de outros planos, antes disso, a própria Secretaria da Cultura tinha lançado um edital, que teve que interrompê-lo, para que façam a inscrição daqueles que quiserem administrar a usina. Porque, tu vê, a Bienal teve lá na usina. Tem um custo alto de portaria, de limpeza, de manutenção. Se estraga alguma coisa no piso, eles têm que arrumar. Se estraga uma torneira no banheiro, tem que arrumar. Isso tudo tem um custo, né? Isso não é de graça. Então, a gestão desse espaço, e tem um custo, deve se pagar com os próprios eventos. Então, era isso que a prefeitura buscava para poder colocar em funcionamento a usina. E aí sim, desde que virou um centro cultural em 88, ela pudesse ter uma coisa que ela não teve, que é um calendário permanente de todos os seus espaços, né? E ao ter um calendário permanente de todos os seus espaços, também valorizar demais a cidade. Porque, eu sempre digo, existem 3 lugares em Porto Alegre que as pessoas em qualquer lugar do Brasil olham e sabem que é em Porto Alegre. Usina do Gasômetro, as pessoas, isso é em Porto Alegre. O Laçador e o Beira-Rio. A pessoa pode olhar, vai saber que é em Porto Alegre, reconhece imediatamente como sendo um espaço da nossa cidade. A arena ainda é muito jovem para ser reconhecida dessa maneira. E André, ali agora está acontecendo na Orla de Ipanema, tá? Também uma reestruturação. O que está sendo feito exatamente? Está sendo feita alguma prevenção para as enchentes também? E quando deve ser finalizada aquela obra? Tá. Ali é uma obra que, assim, a gente falava antes ali, o prefeito mandou, assim, determinou que nós fizéssemos a reestruturação da cidade, recuperasse todos os espaços, e a gente fez algumas divisões. A Orla de Ipanema ficou sob a responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente, porque lá faz parte do parque, né? E eles, então, estão fazendo a reestruturação da Orla de Ipanema com prevenções, com um muro ali que está se elevando para proteger, com uma forma de proteção da cidade, como se fosse funcionar como um mole quase, né? E está sendo tratado lá pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. Eu até não tenho detalhes do prazo disso, mas eu sei que está sendo feito num prazo adequado, porque é muito grande lá, são mais de quilômetros de extensão. Eu achei que estava sobre a tutela da Secretaria. Não, ali está com ele. E o que a gente pode esperar do secretário André até o final da gestão e da Secretaria de Obras e Infraestrutura? Assim, a gente está aqui atrás do Monumento do General Osório, na Praça da Alfândega. Também isso é um outro esforço da gente recuperar a história da cidade e recuperar, assim, a autoestima de Porto Alegre. O que podem esperar da gente sempre é o compromisso com a cidade, o esforço com Porto Alegre e o esforço para melhorar a vida das pessoas.
todo o centro do nosso trabalho, todo o foco do trabalho, o prefeito nos cobra muito isso, é tratar com as pessoas, é o que a gente chama de a vida real. É melhorar a vida real. Não adianta a gente ter um pensamento acadêmico de que essa loja deveria vender tal livro ou aquela loja deveria vender tal tipo de café. O que importa é qual livro as pessoas querem comprar, qual tipo de café elas querem e por que elas se desenvolveriam na nossa cidade. Nossa cidade é muito linda, a nossa cidade ela é convidativa para se viver, tem um clima agradável, tem tudo de bom acontecendo em Porto Alegre, tem assim eventos maravilhosos, mas nós precisamos melhorar a vida real, a convivência das pessoas entre elas e com a cidade. Então esse é o nosso esforço maior, é o nosso desejo e eu trabalho, Albano, todos os dias pensando nisso. Se o que eu estou fazendo é bom e se o que esse é bom para a vida das pessoas, que é para quem se destina o nosso trabalho. Nosso trabalho e o meu trabalho se destina para as pessoas. E eu trabalho sempre pensando nisso. Se o que a gente está fazendo é para melhorar a vida das pessoas e se a vida das pessoas vai ficar melhor a partir disso. Não como uma hipótese, mas como uma realidade. Para finalizar, o ano que vem a gente tem as eleições para governo do estado e para deputado, né? Como tu enxergas o cenário político para 2026? Assim, eu enxergo o cenário político ainda muito confuso, com muitas variáveis por acontecer, né? Eu certamente não serei candidato, mas eu certamente participarei ativamente de alguma campanha. E assim, o que eu vejo? Eu vejo uma interferência exaustiva e excessiva do Poder Judiciário no processo democrático, né? E isso é muito ruim porque ele causa uma sensação de que assim está tendo uma interferência. Então, a gente que acompanha futebol, eu e tu gostamos muito de futebol, a gente sempre diz assim, o juiz bom é aquele que a gente não percebe ele, né? Verdade. E o mesmo vale para o juiz na eleição. Se o judiciário é notícia na eleição, ele está cumprindo mal o seu papel. Ele deveria ser discreto. As regras deveriam estar mais claras antes das disputas, né? Então, eu vejo uma excessiva preocupação com coisas que a democracia mesmo resolve. O voto resolve. Eu não posso entender que as pessoas não são inteligentes o suficiente para receber as informações que forem, mesmo as que eu não concordo, né? Então, se eu acho que tal campanha está mentindo, está dizendo coisas que não são verdadeiras ou que não são corretas, eu tenho certeza que a população, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, será capaz de resolver isso no voto. Não é mais possível essa excessiva interferência do judiciário, essa verdade buscada acaba sendo uma verdade consentida. Então, eu acredito que muita coisa vai acontecer. Eu acho que o processo eleitoral de 2022 deixou, especialmente, né, o de 2022, deixou muitos traumas na democracia brasileira, porque acabou sendo uma intervenção excessiva do judiciário, e eu acho que a tendência é que o judiciário busque voltar ao seu papel, né? Que não é interferir nos conflitos, é apenas apaziguá-los. Então, isso tem que ser o papel do judiciário, eu acho que isso vai ser decisivo na eleição, mas enquanto isso não ocorre, tem muitas variáveis que a gente ainda não é capaz de definir. Então, quem vai concorrer a presidente, quem vai sair dos seus governos do estado para concorrer, o papel de cada um, quem vai apoiar quem, então isso vai acabar variando muito. Mas eu acho que a principal questão é qual será o papel do Poder Judiciário na próxima eleição, porque essa intervenção máxima que houve na eleição de 22, mas que já não se repetiu na mesma monta na eleição de 24, pode e vai certamente balizar todas as relações para as eleições, seja de governador, seja de senador, seja de presidente da República. Aí, claro, as eleições proporcionais vão ter aquela questão dos nichos e de como o eleitor vai perceber todos esses movimentos. Mas o que eu acho, assim, para encerrar no fim o eleitor vota olhando para o seu futuro. Como que a minha cidade vai estar melhor, o meu bairro, o meu estado, o meu país. Então, eu acredito que aquele candidato que entender a realidade local das pessoas e conseguir transmitir uma melhor confiança para o futuro
das pessoas, muito mais que as ideologias, mas o futuro, a vida real, o desenvolvimento do país, do Estado, vai conseguir ter mais êxito. Tu acredita na volta da direita ao governo, tanto estadual como federal? Assim, o nosso governo estadual nunca foi propriamente de direita, né? Sempre foi, assim, tradicionalmente o estado do Rio Grande do Sul é um governo de centro, com a exceção do governo do Olívio Dutra, porque mesmo quando o Tarso Genro se elege governador, ele se elege dizendo que ele é a direita do PT, buscando aproximar o PT do centro, né? Essa é a verdade. Quem buscando aproximar dos partidos mais do centro. Então, tipo, o governo do Rio Grande do Sul ele faz uma tendência a que o centro seja o balizador, né? O fiel da balança entre a direita e a esquerda. Então, quem conseguir capturar melhor o centro também. E eu vejo da mesma forma o governo federal. Tu vê, nós tivemos uma eleição praticamente empatada entre o Lula e o Bolsonaro. Foi 2 milhões de votos, que é muito voto, mas dentro de um contexto que foi 61 a 59 é pouco, né? É tipo 1% de cada um. Então, eu acho que vai ter na mão a eleição quem conseguir capturar melhor o sentimento do centro, daquele centro mais ponderado, que está propriamente na classe C e na classe D. Né? Tu vê essa operação aí que teve no Rio de Janeiro, dividiu opiniões, porque o pessoal mais ideologizado disse, tem que matar, tem que ver. Eu disse, não, apoiei. Por quê? Porque morreram a maioria, ou quase a totalidade, de criminosos com fuzil na mão. Então, quem que a sociedade entende no centro? Esse centro é que vai definir e balizar as eleições sozinho ou isoladamente, a direita e a esquerda. Talvez não tenha condições nem de chegar no segundo turno. Precisa quem capturar e atingir melhor o centro. E é por isso que a intervenção do judiciário pega tanto, porque no centro as pessoas não querem o judiciário, elas querem poder... Tem um amigo meu que é procurador da Assembleia, o procurador Bolzoni, um grande amigo, e ele fala uma expressão assim, eu quero me enganar com os meus próprios olhos. Eu não preciso que ninguém diga que eu estou sendo enganado ou não, eu quero me enganar com os meus próprios olhos. E eu acho que as pessoas, na sua ampla maioria, no espectro do centro, elas gostariam de poder ouvir as opiniões divergentes e formar seu próprio conceito. E eu acho que é isso que vai acontecer na eleição e é isso que vai decidir as eleições. Quem tiver uma melhor diálogo com o centro e quem conseguir comunicar melhor pelas redes, ou seja, quem virar menos meme. Teremos o ex-presidente Bolsonaro como candidato no ano que vem? Essa é uma pergunta que nem o Alexandre de Moraes é capaz de responder, quem dirá eu, né, Albano? Essa é uma pergunta muito difícil porque existem muitos, assim, meandros jurídicos, políticos, internacionais, nacionais, que vão, assim, de alguma forma determinar se isso vai acontecer. A minha intuição, eu acho muito difícil, mas o meu desejo é que todos aqueles que possam concorrer, concorram. Todos aqueles que desejam concorrer, concorram. Né? Para a gente não ter aqui no Brasil um Nobel da Paz, como tem na Venezuela para Maria Corina, porque ela é impedida de disputar a eleição com Maduro. Né? Então, a gente acaba olhando muito para a política, achando que a gente é parecido com a Europa, mas na verdade a gente é igual à América Latina. Né? Tem que olhar o que está acontecendo no Chile, o que está acontecendo no Paraguai, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo no Uruguai, na Argentina. A gente é muito mais parecido com esses países, a nossa democracia jovem é muito mais parecida com esses países do que com o que acontece na Europa, que são democracias de 200 anos estáveis. Né? Então eu penso que eu gostaria que o presidente Bolsonaro, se quisesse concorrer, pudesse. Agora, também não sei se ele quer, não sei se ele pode fisicamente, eu digo, e tal, mas porque também já tem avançada idade, mas eu penso que a democracia é deixar o povo escolher. Deixa o povo escolher. Se o Bolsonaro foi ruim, se ele foi antidemocrático, se ele teve alguma coisa, cara, deixa o Bolsonaro concorrer. Deixa o povo dizer que não quer ele. Nós não podemos, queremos dizer, isso é quase a mãe da gente prescrevendo remédio. Vai tomar, é amargo, mas vai ser pro teu bem. Não pode, né? Tem que deixar que ele próprio, assim, que o povo do Brasil decida quem é o melhor presidente. Porque isso é a democracia. São homens livres ditando o futuro com homens livres, né? E cada homem é um voto. A gente não pode achar que alguém assim é mais inteligente que os outros para decidir o nosso futuro.
E no caso da proibição do presidente Bolsonaro, a direita vai unida para o pleito no ano que vem? Ou haverá um racha na direita? Isso não é prejudicial contra, no caso, a esquerda que está unida a nível nacional? Mas está unida. Quem é o outro candidato do Nelson Lula da esquerda? Não sabemos, mas ele não sei se está propriamente unida, né? Claro que há historicamente o PT ele busca uma hegemonia, né? O que a gente lá dentro do movimento estudantil ouvia falar do centralismo democrático, né? Eles acabam centralizando democraticamente como se fosse possível haver um centralismo, como se fosse democrático centralizar as ideias. Mas, assim, é uma controvérsia em si, né, a expressão. Mas eu acho que a esquerda vai, assim, o campo da esquerda mais, assim, aflorada, né, porque eu não vou ficar usando extremista ou radical, mas eles até provavelmente estão unidos. Mas a centro-esquerda está unida a esse projeto de esquerda, né? Isso tem a ver com diversos debates regionais e tal, mas está unida ao João Campos, por exemplo, né? Então, essas são questões que tem que acabar vindo vai acabar vindo no tabuleiro, né? Mas o que eu penso, Albano, tu falava ali sobre se poderia haver um fracionamento da direita, do centro. Cara, eu penso que todo aquele partido que entender que tem condições de lançar um candidato a presidente da República e quiser e enxergar nele viabilidade, não há por que a gente tentar dizer, não, esse cara não devia poder concorrer para... Cara, se ele quer concorrer é da democracia. Nós tivemos na eleição de 89 22 candidatos. Isso não tornou o país menos democrático ou mais democrático. Agora, porque vai acabar que o povo vai escolher e no segundo... E por isso que existe o segundo turno, para que o presidente seja da maioria. No segundo turno vão haver as devidas alianças. Mas eu acho natural que algum grupo queira buscar ali a sua representatividade ou demonstrar como uma alternativa. Mas eu insisto, quem eu penso que vai decidir essas eleições é o campo do centro. Seja tendo um candidato, que eu acho um pouco mais difícil no cenário nacional, diferente do Rio Grande do Sul, mas seja para que lado ele vai pender, né, nas eleições. E tu vê que na última eleição ele ficou gravado rigorosamente no meio, mas eu acho que na medida que tiver uma definição melhor de quem serão os candidatos, a gente vai poder fazer uma análise melhor disso. Mas isso até março do ano que vem é uma mera especulação, porque em março, início de abril, né? Até o final de março os governadores vão decidir se saem, por exemplo, do que será feito do Zema, do Tarcísio, do Caiado, do Ratinho Júnior, do Eduardo Leite, né? Isso tudo balança o cenário eleitoral de uma maneira que, em algum ponto, eles vão acabar tendo que fazer as suas definições. Isso também vai determinar onde os países colocarão os seus recursos. Os partidos, desculpa, colocarão os seus recursos. Então tá, secretário, muito obrigado pela sua presença. A Porto Alegre Oficial fica à disposição para a divulgação dos eventos e dos acontecimentos da Prefeitura. E qualquer coisa, estamos aí. Eu que agradeço, parabéns pelo espaço aqui, parabéns pela página, sabe que eu sou um assíduo acompanhador, um leitor, não sei como é que se diz, um seguidor, sou um dos seguimores da página Porto Alegre Oficial. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, porque eu também acredito muito nisso, Albano. O futuro é colaborativo e ele é digital. Então, eu sei que vocês têm os parceiros de vocês que colaboram com o conteúdo, tem ali a questão digital e eu acho que isso está modificando completamente o cenário de comunicação, de mídia, seja na comunicação social com a cidade, seja na comunicação com todos os aspectos políticos até e sociais. Então, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui. É muito importante e é fundamental a gente ter diversas vozes para poder decidir qual é aquela que a gente acha melhor. Eu sou fã da página de vocês, sou um dos seguidores, como eu disse, e dou like em quase tudo que eu vejo. Obrigado, secretário. Até a próxima. Tamo junto.